Sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Elas no Digital. E hoje nós temos uma convidada muito especial. O Elas recebe uma mulher que carrega trajetória de transição, resiliência e resultado. Começou sua jornada como professora de literatura e, entre as páginas e as histórias, descobriu uma nova forma de escrever narrativas. Agora com anúncios, estratégias e dados. Há 10 anos no marketing, ela já viveu bastidores de agência, enfrentou desafios pessoais e profissionais e transformou cada fase em aprendizado. Atualmente, ela é gestora de tráfego e estrategista, especialista em Meta Ads, com resultados que ultrapassam mais de 6 dígitos em lançamentos e e-commerce. Seja bem-vinda, Pamela Pérez. Pamela, muito obrigada, Carol. Prazer te ter aqui. É uma honra para mim te receber. Nós temos muita conexão, muita troca. E hoje tu veio direto de Canoas aqui pro Elas, aqui pra igrejinha, pra gente conversar. Pamela, conta um pouco pra gente quem é a Pamela. E aí a gente vai seguir esse podcast. Primeiramente, queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Foi, assim, um presente, né, de tudo que a gente passou num período que não foi tão bom, mas tu foi, assim, meu presente esse ano e eu gosto muito de trabalhar contigo, tô muito feliz mesmo de estar aqui. A Pamela, então, pessoal, ela trabalha com a gente na agência e eu quis trazer ela aqui porque a gente se conectou num período muito difícil das nossas vidas, que foi em 2024, na enchente. A gente se conheceu através da comunidade CEO, né? E a enchente acho que nos uniu, né? E desde então a gente vem trilhando uma jornada aí dentro do marketing de muita troca. E hoje é um prazer te ter aqui, Pamela. É muito gratificante a gente fazer essas conexões, né? Vem de Canoas, mas é perto. Se a gente for olhar, a gente tá perto, mas ao mesmo tempo tá longe. E esse também é um dos poderes do digital, né? Unir pessoas através dos canais e proporcionar isso aqui que a gente tá tendo hoje, que é essa vivência, essa conexão. Pamela, conta pra gente o que tu faz, como é que tu trabalha, o que te move hoje. E a gente vai seguir, tem uma rodadinha de perguntas também bem legal. Então, eu sou gestora de tráfego, eu iniciei toda a minha jornada como social media, produzi muito conteúdo, trabalhei com diversos nichos e hoje, assim, o que é gratificante para mim é conseguir trabalhar com esses números, né? No tráfego pago eu consegui descobrir que eu realmente tornava real os resultados dos meus clientes. E isso foi o que me fez me apaixonar por toda a didática, né? E por conseguir trabalhar com isso. Tu também é mãe, né, Pamela? Não podemos esquecer disso. Nós temos muitas mães que nos assistem, que empreendem também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pamela, a gente fez aqui algumas perguntas, né? Pra gente mergulhar na tua história, mas também pra gente conseguir se aprofundar em alguns assuntos, tá? De professora de literatura, que é a tua formação, né? Tua graduação, a gestora de tráfego. Como foi essa virada de chave e o que te fez sair do universo das palavras para entrar no mundo dos números e métricas? Na verdade, assim, foi muito incrível. Eu acredito que eu nunca saí do universo das palavras, né? Porque quando eu trabalhava com isso, eu recebia, por exemplo, livros, lançamentos, para fazer a resenha deles em casa. Então, eu fazia toda a avaliação desses livros, trabalhei com grandes editoras de outros estados, que são muito grandes no mercado ainda até hoje, e era muito gratificante trabalhar com isso, né? E lá no ensino médio eu já me apaixonei pela literatura, então eu vim, assim, alimentando esse amor desde muito pequena, e depois eu descobri que poderia ser uma profissão. E quando eu estava trabalhando com os livros, eu já trabalhava com estratégias de marketing, só que na época eu não tinha nem noção. Então, fazer tudo aquilo acontecer, né? Criar um canal do zero, ter mais de 2.000 inscritos, naquela época era muita coisa. Então, os meus inscritos eu conquistei em 2015, 2016. Nossa. O que na época era assim, era um mato a desbravar, né? Digamos, no Sim, YouTube. Exato. Porque era bem diferente. Então, por mais que eu tivesse ali 50 curtidas nos vídeos, né? 60 curtidas, na vida real, eu tinha resultados incríveis. Né? Eu era vista pelas editoras, pelas marcas, então isso tudo assim foi extremamente incrível e eu acho que a transição ela foi muito natural.
Então, quando eu comecei a falar de marcas, né, que eram mais negócio local, foi muito natural e não foi, assim, algo forçado que eu deixei de lado, né? Tanto que até no período de enchente eu tinha muitos livros. Eu já cheguei até 450 livros em casa. Meu Deus. E todos lidos, tá? Hoje já não tem tantos assim lidos, porque tem muitos que estão ali são novos ainda e estão na estante, né? Mas no período de enchente, aí eu tinha 250 livros, digamos assim. E eu sempre me apaixonei, então isso sempre fez parte da minha vida, né? Tanto que hoje eu já tenho uma estante nova, já tenho livros novos, livros para ler, alguns que eu já li, e isso continua fazendo parte da minha vida, né? Então foi mais o momento de sair de sala de aula, porque eu percebi que não era meu dom estar ali na sala de aula. E por mais que isso seja chocante, eu saí da sala de aula por causa dos adolescentes. Tem que ter muito dom, tem que ter muita paciência com o adolescente, e eu percebi que eu não tinha. Então, quando aquilo ali ficou desgastante emocionalmente para mim, eu preferi me retirar para não ter, né, problemas emocionais. Não, eu acho que a questão leitura e dados tá tudo ligado, né? Porque é um trabalho que exige muita atenção, né? Muito foco. Eu fico, meu Deus, não conseguiria. São muitos números. Muitos números. Então, se tu tem a leitura, né, como algo natural na tua vida, né? Porque eu, por exemplo, eu leio, mas eu leio forçado. Eu me obrigo a ler, né? Não é aquela coisa que pra mim flui naturalmente. Então, a questão de ficar analisando dados, métricas, também não é uma coisa que eu gosto, né? Eu gosto desse contato. Acho que faz todo sentido. Mas vamos lá. A gente fala sobre tráfego pago e muita gente não tem noção, né, do que é. Só sabe que é colocar dinheiro na rede social para entregar o conteúdo. Mas existe um mundo chamado tráfego pago, né? Que a gente precisa desbravar e que as pessoas precisam conhecer. Principalmente nós, mulheres empreendedoras. Para que a gente saiba quando e como investir. E as mulheres que estão nos assistindo, a maioria são empreendedoras, têm seus negócios, usam o digital, às vezes não da forma que gostariam, mas elas precisam saber o que é tráfego pago. Então, essa pergunta é muito difícil, né? Eu tento, assim, sempre ser o mais clara possível, mas a gente precisa tentar se imaginar primeiro, né? Quando a gente está viajando e está dentro do carro, principalmente quem está, né, ou no banco ali do lado do motorista ou atrás, a gente acaba vendo vários outdoor, né, de mercados, de marcas, de roupa, de sapato. A gente sempre vê. Então, a gente tem essa memória de lembrança que a gente vê esses outdoor. Só que, muito raras as vezes que a gente pega o nosso telefone e busca esse profissional que está aparecendo para nós, ou busca alguma promoção ali, só quando realmente essa promoção tem, assim, um branding visual tão forte que tu já sabe, né? Não vou falar que marcas, mas, enfim, tem muitas que a gente só vê a cor e já lembra. Então, quando isso acontece, a gente até vai e busca para saber qual que é a promoção. E quando isso não acontece, né, a gente chama isso também de tráfego pago, mas era num modelo mais antigo. Então, só para que vocês consigam entender de fato como que funciona isso, né? Hoje a gente continua utilizando, mas são as marcas mais fortes no mercado que fazem uso disso. Que tem então, retorno com isso, exatamente. Né? Por exemplo, a gente pega um Mac. O Mac vai ter um retorno com outdoor de localização e tal, porque as pessoas já tá consolidada a marca. Né? Exatamente. A pessoa já conhece o produto. Exato. Agora vai eu fazer um outdoor meu, as pessoas não me conhecem, não vai me levar a lugar nenhum. Exatamente. E o problema maior não é só não te conhecer, Carol, mas é, por exemplo, tá passando inúmeras pessoas, a gente não sabe quem está dentro dos carros, então o que significa? A gente não sabe que ali está o nosso público-alvo. E quando a gente não sabe isso, a gente pega qualquer tipo de público, e aí gera um gasto, né? Para colocar ali o nosso material num outdoor é bem caro. Até atrai, mas é um público desqualificado. Exatamente. Aí, por exemplo, também o que a gente pode falar para dizer, né, o que é tráfego pago, é os panfletos.
O panfleto é uma perca de tempo. Tá? Eu não consigo não dizer que não é uma perca de tempo, porque a gente entrega para a pessoa nos centros das cidades e eles tocam fora na nossa frente. Então, assim, é a mesma coisa que colocar tráfego pago. Tráfego pago é uma versão de panfletagem, só que o tráfego pago funciona porque a gente tem a segmentação. Então, dentro dos anúncios, né, só para simplificar para vocês o que é tráfego pago, a gente paga para aparecer na frente do nosso público-alvo. Então, quando a gente faz isso, a gente tem muito mais resultado do que tá no centro, perdendo tempo, gastando matéria-prima, né, gente? Que é os nossos papéis ali, que são algo que a gente sabe que tem inúmeras árvores aí. Hoje tem papéis orgânicos, mas a gente precisa ter a consciência também, né, desse material. E não dá resultado, não dá resultado. Hoje tu tem que colocar dentro do tráfego pago, mas, Carol, um ponto muito importante de tráfego pago é saber quem é que tá pilotando, né? Então, não basta fazer tráfego pago. Tem que saber se o piloto é capaz de pilotar o teu barco ali. Então, isso também é bem importante. Porque a diferença de, eu vou impulsionar sozinha ou eu vou impulsionar com gestor eu preciso saber se eu tô entregando pro público certo. Porque só entregar não é suficiente. Assim como é a mesma dinâmica do panfleto, né? Mas eu impulsionei, atraí umas pessoas, mas não deu certo, não vendeu. Mas quem são essas pessoas? Esse público tá definido, né? A tua rede social tá pronta para esse público? E aí entra um pouco na área que eu atuo. Eu tava explicando para uma cliente na semana passada que ela queria investir em tráfego antes de organizar a casa. E aí eu gosto de usar o exemplo da casa, né? Então, tu vai atrair uma pessoa. Digamos que o teu cliente foi convidado para jantar na tua casa. Tu fez um convite. Esse é o teu conteúdo de atração. Quando ele chegar na tua casa, ele precisa de o quê? Uma boa recepção. Ele precisa de uma sala para se sentir confortável. A sala é o teu feed, né? Para ele ficar ali desenrolando contigo, ele precisa se conectar. Onde a gente faz conexão? Nos stories, né? A gente precisa dar alimento para ele, né? Para que ele queira ficar para jantar. O jantar é a compra, né? O jantar é a compra. Se ele foi bem recebido, se ele foi alimentado através da conexão, ele compra. Se não, ele vai embora, né? E o tráfego pago, ele faz o quê? Ele vai atrair esse público, né? Mas ele não tem responsabilidade de vender. E é aí que entra a questão. O papel do tráfego pago é entregar para o público correto a informação correta. Exato? Exatamente. Isso, tu entrou num ponto muito importante para mim, Carol, que hoje dentro do meu método, eu tenho uma agência, né? E dentro da minha agência a gente utiliza esse meu método, que é o método 3Cs. O que significa? Conteúdo em primeiro lugar, comercial e campanhas vêm em último. Então, isso é extremamente importante porque eu sou uma gestora de tráfego que eu estou sempre falando de conteúdo. É extremamente importante a gente produzir conteúdo. Não tem como eu colocar anúncio num perfil que não existe nada, né? A gente até pode iniciar um perfil do zero, né? Uma empresa do zero, um negócio do zero. Porém, a gente precisa ter um alinhamento muito forte das expectativas, porque isso é uma construção. Então, o orgânico em si demora, a gente sabe que demora, né? Existem estratégias que a gente precisa criar e no tráfego pago também. Então, quando tu começa algo do zero, que tu quer iniciar o orgânico e o tráfego pago, é possível, mas tu tem que ter a consciência de que isso daí pode levar muito tempo. Então, não são só meses, né? É uma construção e isso demora. Então, é possível, só que tem que ter na cabeça que isso vai demorar bastante. Então, pra gente explicar pra quem tá nos assistindo e trazer essa clareza, né? Tráfego não vai fazer milagre sozinho, né? E também tem um ponto bem importante que eu acho legal a gente abordar, é que quanto mais orgânico a gente tiver, menos esforço financeiro a gente tem no marketing. Exatamente. No tráfego. Isso faz sentido? Faz sentido total, Carol, porque a quantidade de valor que a gente vai precisar ter para encontrar o nosso público-alvo de um negócio que está começando e tu não sabe quem é o teu público-alvo, tu não tem dados, né? Porque aí a gente consegue pegar os dados do orgânico também para aplicar no tráfego pago. Então, quando tu não tem isso, tu tá corretíssima, demora muito. Demora muito, o investimento é muito alto e o esforço é muito maior, né? É muito. Porque tu tem que forçar aquilo ali. Nós temos um exemplo de um cliente nosso que só trafegava oferta, né? Não tinha nada no orgânico. Só na oferta,
não convence, né? A gente precisa dessa variação de conteúdo orgânico, precisa desse investimento em tráfego para chegar nas pessoas certas de diversas formas diferentes para se ter um resultado. Exato. Eu acho que a gente conseguiu explicar bem para a mulherada aqui o que de fato é o tráfego pago, né? Antes delas pensarem em investir, o que elas precisam fazer. Nossa segunda pergunta, então, né? Começo no marketing. Tu mencionou que tu iniciou como social media, né? Quais foram os aprendizados dessa fase e que ainda te acompanham hoje como estrategista e gestora de tráfego? Eu acho que o mais importante, assim, que me acompanha hoje é eu saber o que acontece por trás de um negócio. Né? Então, tu como Carol e como social media, né, que faz o conteúdo, que é estrategista, tu sabe a importância disso. E tu não sabe mexer no tráfego pago, tu não entende como aplicar, como ser gestora de tráfego. Então, quando a gente tem esses dois lados da moeda, é extremamente importante. Tu ter a noção, né? Porque eu não sei aplicar o tráfego pago, mas eu tenho plena noção do que ele é capaz de fazer, do quanto tu vai investir, do que tu precisa para ter resultados dentro dele, assim como tu não aplica o social media, mas sabe muito bem o que é definir um conteúdo de forma estratégica, o que é fazer com que esse conteúdo atinja as pessoas, né? Então, é realmente isso, assim. Mas se tu pudesse citar uma das coisas, assim, que mais tu gostava na profissão social media e que hoje tu consegue utilizar no tráfego? Eu acredito que os vídeos, né? Os vídeos, as fotos, ter essa noção para conseguir direcionar o meu cliente também na hora de fazer o criativo, né? Porque o criativo é o que vai converter. Né? A gente até aplica segmentações ali, mas é o criativo que converte. Então, geralmente quando o cliente me envia, é bem complicado se a gente não tem uma Carol para auxiliar. Mas a gente não tem uma noção, né? É bem complicado, porque, assim, se é o cliente, por exemplo, que está fazendo tudo sozinho, que só quer o tráfego pago para aumentar os pacientes dele, para, enfim, fazer movimentos ali em vendas, é muito complicado. E, geralmente, ele tem essa dificuldade de querer contratar os meus serviços também como captação, porque eu também faço isso, né? Então, os clientes que moram em Canoas, eu faço essa captação presencial, porque faz toda a diferença nos anúncios. Tu vai conseguir direcionar mais ainda, né? Pena que a gente não tem braço suficiente para atender tudo, né? Mas, realmente, a gente tem aqui, então, 3 pontos, né? Tráfego e orgânico tem que andar juntos, né? Criativos fazem toda a diferença. E não faça sozinho, tenha um gestor, porque você precisa de alguém que saiba para quem está entregando esse conteúdo. São 3 coisas que, se você for anotar, anote agora. Vamos lá, então. Agora deixa eu falar um pouco sobre a vivência em agência, tá? Muita gente romantiza o ambiente de agência, mas eu e tu sabemos o quanto ele é desafiador, o quanto ele é árduo, né? E eu digo, o ambiente não é o espaço físico de agência, mas é o fato de atuar em agência. Porque quando a gente se coloca como agência, a gente tem vários serviços. O social media, ele é só social media. O gestor de tráfego, ele é só gestor de tráfego. A agência, ela tem tudo. E às vezes num time muito pequeno. Quais foram e são os maiores desafios ou choques de realidade que tu enfrenta nesse período ou que tu já enfrentou? Quando o assunto é agência. Então, Carol, eu acredito que em todo esse período que eu estive em agência, o maior desafio foi a desvalorização. E eu acho isso um ponto extremamente importante pra gente falar, né? Isso de quando tu atuou em agência. De quando eu atuei em agência. E foi o que me levou a abrir a minha. E assim, a desvalorização, ela está muito presente, né? Eu sou muito ativa no LinkedIn. O LinkedIn, para mim, é como se fosse o Instagram, é como se fosse a rede social mais hypada, porque eu gosto muito de saber o que está acontecendo no mercado profissional, né? Principalmente da minha área. Então, eu tô sempre no LinkedIn, tô sempre lendo texto, tô sempre entendendo o que está acontecendo com esse prestador de serviços. E que na minha época de agência, a desvalorização era muito grande. A primeira agência que eu fui social media. Eu entrei para ser contratada como gestora de tráfego. Eu era social media e depois fui gestora de tráfego também. Então, eu atuava com as duas profissões. E a gente sabe que é extremamente desgastante, é extremamente difícil. Eu não compartilho da ideia de que a gente é bom em tudo. Então, a gente tem que se especializar numa área. E essa área, né, social media, a pessoa saber fazer uma boa captação faz sentido, né? Mas agora, a pessoa ser social media e também ser gestor de tráfego, tu não consegue ser bom em tudo. Então, tu precisa se dedicar a uma profissão para trazer um resultado significativo.
positivo, né? E dentro das agências foi isso, né? A maior dificuldade que eu tive foi a desvalorização, que eu acredito que ainda continua muito forte no mercado com a gestão de tráfego. Porque a gente mostrar o valor do que a gente faz é extremamente desafiador. Eu tenho 2 pontos, né, nessa questão que eu vejo assim. É bem vantajoso trabalhar por conta, trabalhar sozinho, mas tem toda a carga do empreender que a gente leva junto. E eu acho que o fato de tu trabalhar em agência ou com agências gera um diferencial. Grande parte dos meus resultados hoje veio da minha vivência em agência. Foi quando eu realmente vi que, meu Deus, o negócio é gigante. Aí, quando eu decidi ter a minha, eu fui tipo, tá, mas eu tenho que saber o que eu quero fazer, porque eu não posso fazer tudo. Porque, realmente, tu é diferenciado quando tu entende tudo dentro do marketing. Eu entendo de social media, eu entendo de tráfego, eu entendo de vendas. Eu venho da área comercial, né, antes do marketing. Mas eu sou boa, muito boa, em uma coisa. Eu sou muito boa estrategista. Eu sou muito boa em pensar, em unir as pessoas e as ações que precisam ser feitas para construir um conteúdo, para construir uma campanha. É nisso que eu sou boa. Se tu me largar na frente de um computador para criar uma arte, esquece. Graças a Deus temos a Bruna. Esquece, eu vou fazer, mas não vai ser bom. Porque eu sei no que eu sou boa. Eu acho que esse é um dos fatores que nos diferencia dentro do meio do marketing. E diferencia que eu acho que qualquer pessoa que teve essa vivência de agência e hoje trabalha por conta e tem seus braços, porque a gente trabalha por conta, mas a gente tem as pessoas que trabalham com a gente. Tu ama que trabalha comigo, por exemplo. A gente consegue atender essa gama de clientes de agência de uma forma com uma visão muito melhor, muito maior, muito mais macro, porque a gente teve essa vivência. Então, eu não vejo isso de uma forma tão ruim. Mas ter a nossa é mais desafiador ainda, né? Sim. Porque, beleza, agora eu não trabalho para os outros, mas agora eu sou minha própria patroa. Então, os desafios são todos meus, a culpa é toda minha, o faturamento é meu, se der errado é meu. Não tenho mais ninguém pra culpar. E como é que é pra ti esse desafio agora de tu ser a agência, de tu ter a tua agência, de tu ter que delegar as coisas, de tu ter que cobrar as coisas? É muito desafiador. Para mim, a maior dificuldade é liderar. Então, eu não consigo, eu sou muito amiga, eu gosto de ser muito gentil com as pessoas. A minha ideia sempre foi não criar um ambiente tóxico. Então, todas as pessoas que estão trabalhando comigo, eu sempre tenho essa responsabilidade de saber se elas estão bem psicologicamente, né? Eu acho que para mim, desde o começo, quando eu contratei alguém, eu tive essa ideia de criar um ambiente saudável. E para mim, assim, eu tenho essa dificuldade de liderança mesmo. Então, eu me posicionar como chefe, né? Eu não gosto muito dessa palavra. Mas a gente ter essa posição e a gente precisa ter. Porque senão fica muito solto, né? E as coisas não acontecem e os processos não saem como a gente gostaria. Mas quer me ver braba é aquela ali quando me chama de chefa. Eu digo aquela ali porque elas estão aqui nos bastidores. Mas eu também, acho que é uma dificuldade que a maioria das mulheres enfrenta, né? E eu lembro até hoje, a primeira vez que, até no começo, assim, eu te chamava um pouco. Ai, ô chefinha, sai fora. A Carol não gostava, não. Mas é porque a gente constrói uma relação de parceria, né? A gente precisa de vários braços. E a gente entende que empreender no Brasil é muito difícil. A contratação no Brasil é muito difícil. E então, eu gosto muito de trabalhar com essa questão de parcerias. Porque se tu é parceiro, tu vai me dizer, tá ruim, né? A gente sabe qual é o cliente que tá dando trabalho, que não tá dando. A gente consegue identificar por que não tá entregando. Ou se tá entregando, a gente consegue entender por quê. Então, eu acho que é um desafio não só ter o meu, de todas as mulheres que lideram, até das que não têm parceiros ou colaboradores, né? Porque tu tem que te liderar, né? Tu tem que fazer a gestão das tuas emoções, a gestão da tua casa, a gestão dos teus filhos. E ser líder mãe é diferente de ser líder de negócio, né? Ser líder em casa é diferente de liderar um negócio. Porque tu tá liderando e tu não tem um chefe, mas tu tem vários chefes, né? Que são os teus clientes. Então, eu acho que é um desafio de todas as mulheres. E esse espaço aqui é um espaço realmente pra gente falar sobre isso, né? Do tipo, é um desafio que não é exclusivo, né? É de todas nós, mas a gente se reinventa, se reencontra e acha uma veia dentro disso. Que eu acho que é o grande fator que diferencia as lideranças e as parcerias, fazem essas parcerias aumentar, né? Eu já trouxe aqui outras social medias.
trazer mulheres aqui, acho que vem muito disso, assim, porque eu tô sempre em busca de novas parcerias, né? A gente tem que estar sempre se conectando, porque é realmente isso, às vezes é um estalo, a gente fecha um negócio, a gente busca um cliente junto e faz acontecer, né? Vamos então para nossa quarta pergunta, a gente já tá aí no meio do nosso episódio, tá muito bom esse papo aqui. Resultados e conquistas, né? Tu participou de um lançamento com faturamento expressivo em e-commerce, e qual foi o bastidor mais marcante ou o erro que mais te ensinou dentro desse resultado? E aí a gente entra também um pouquinho no assunto erros, né? Eu acho que tu deve ter errado também, né? E às vezes, se o tráfego não dá resultado, mas é porque o meu gestor é ruim. Vamos entrar nesse assunto. Então, tu participou de lançamentos com faturamentos expressivos. Qual foi o maior bastidor mais marcante? E ou erro que te ensinou dentro desse resultado? Eu acredito que é a validação, né? E o que eu vou falar agora vai validar tudo que a gente está falando até agora, que é o orgânico. Eu tive, assim, uma parceria incrível com o comercial e com a social media. E foi o que fez total diferença no lançamento, né? Eu não imaginava que a gente iria chegar a 500 mil. Então, para mim, assim, é um resultado incrível que eu fiquei... Foi uma conquista realmente, né, que marcou muito esse ano para mim. Foi bem desafiador, porque a gente fazia conteúdos todos os dias. E quando eu digo a gente, porque eu ficava de olho também, eu ajudava elas no quesito, né, opinião, de saber se estava acontecendo ali tudo certinho, como tinha que acontecer. A gente tinha grupos de WhatsApp também. Então, as coisas foram acontecendo por causa da parceria com o conteúdo e com o comercial. Então, só validou o meu método, que é o que eu sempre venho falando e é o que eu sempre tento aplicar, né, dentro de cada negócio. Claro que quando, por exemplo, eu que trabalho contigo, Carol, é muito importante, porque a gente tem essa cumplicidade, a gente tem esse compreendimento, né, das profissões. Então, quando a gente pega algum cliente juntas, poxa, a gente já sabe que vai dar certo, porque a gente consegue conversar, a gente tem um bom diálogo, tu é muito clara comigo nas estratégias e eu tento ser contigo, né, por mais que o tráfego pago aí eu acabo falando no modelo muito técnico. Então, quando eu sou muito técnica, e eu sempre falo assim, dessa forma, né? Quando eu falo sobre anúncio, eu sou muito técnica. E eu sempre tento ser o mais clara possível, porque é difícil. Às vezes as pessoas falam, ó, não entendi nada do que tu falou. Aí eu tenho que tentar traduzir para o português ali, porque é realmente algo bem técnico. A gente tem até as palavras, né? Tem empreendedores que não conseguem identificar o que é lead. Então, a gente fala muito de lead. E aí, quando a gente fala disso, o lead é aquela pessoa que chega e que chama no WhatsApp, né? Então, é o nosso futuro comprador ali, digamos assim. Então, tem vários termos ali que a gente tem que ser mais clara. Eu gosto muito de trazer essa clareza. Tu não vai me ver falando esses termos. Eu fico brava quando alguém fala. Eu queria, porque, nossa, dá aquela imagem assim, mas eu digo, meu Deus do céu. Não, é o teu possível cliente. Exatamente. é a tua audiência, no máximo. Mas realmente, eu acho que pra dar certo, tem que andar junto, né? Não tem criativo que salve, não tem tráfego que salve, não tem comercial que salve, se não tiver o contexto todo. E marketing realmente é isso, é o contexto todo alinhado. Eu trago isso porque, como eu venho da área comercial, eu sei o que é o comercial e o marketing trabalhando junto, né? E considero esse um dos maiores diferenciais dentro da minha área, eu ter vindo da área comercial. Porque eu senti na pele que quer vender antes de querer fazer marketing, né? Então, a gente sabe que, entende que para a venda acontecer, existem várias etapas que precisam ser cumpridas, né? E grandes resultados só acontecem quando essas coisas estão alinhadas. E leva tempo, né? Não é do dia para a noite, não é no primeiro mês. E esse é um fator que a gente precisa abordar, né? Não é do dia para a noite. Uma das coisas que a gente, né, precisa abordar é isso, o resultado não é imediato. Então, muitas pessoas às vezes pensam, tanto no marketing quanto no tráfego pago, minha cartada final. Vou contratar e se não der certo, eu vou fechar, meu negócio vai quebrar. Eu não tenho muito para investir, nem vai, né? Não pode ser a última opção de um negócio, porque o resultado não é imediato. Por mais que a atração de lead seja imediata, se o criativo ali entregar bem e tal, não significa venda, né? A venda é a parte do comercial, a construção. Então, a gente precisa pontuar isso, né? Não é de forma imediata. E como é que tu lida com isso? Quando tu tem que dizer pro cara que, não vai ser assim, do dia pra noite. Não posso te prometer.
Isso é extremamente importante, Carol, porque a maioria das pessoas, elas vêm com essa ideia de que elas querem salvar o negócio. E não existe, né? Isso não acontece. Tem muitos gestores, e eu vou falar mesmo, gente, eu acho que vou ser um pouco polêmica aqui, mas tem muitos gestores de tráfego que falam que dá certo. Ai, não, eu vou conseguir salvar o teu negócio. Aí elevam a expectativa do cliente, eles não passam essa transparência de que demora, e não passando isso, o cliente ele vai acreditar que realmente vai ter um resultado, só que não vai. E quando esse resultado não vem, o gestor de tráfego é ruim. Só botei dinheiro fora. Só botei dinheiro fora, que às vezes eu tenho que concordar que às vezes o gestor de tráfego é ruim, mas para mim, na minha visão, é muito mais sobre essa falta de alinhamento, né? Essa transparência da parte do gestor de tráfego com o cliente do que outra coisa. Então, quando isso acontece, eu sempre digo para minha cliente, demora, né? A gente não vai fazer do dia para noite. No primeiro mês, é um mês ali onde a gente só estrutura a estratégia. Tem casos à parte, que é, por exemplo, o nosso cliente que a gente atende junta, que a gente já começou. Mas antes disso, eu entrei no gerenciador e vi se era possível fazer o trabalho. Então, como tinha muitos dados, tinha muitos testes, a gente conseguiu fazer de uma maneira mais rápido. Mas quando o cliente vem para mim, eu preciso estruturar todas as estratégias. Eu preciso fazer todo o estudo do público-alvo. Inclusive, tem uma estratégia que eu fiz agora para Google que tem 38 páginas. Então, não é uma coisinha assim, eu vou só subir um anúncio, né? Quando o cliente chega para mim assim, eu sou muito clara em dizer que isso vai demorar. E tráfego pago não salva nenhum negócio. Exatamente, o que salva negócio é gestão. Sempre digo, se tu tá me procurando para salvar teu negócio, para preciso de tantos clientes em tantos dias, tchau e benção, porque o que salva negócio é gestão. A gente vai entrar agora, então, nos nossos assuntos finais. Nosso papo tá muito bom. Acho que é um assunto que tem pano pra manga. Mas a gente vai falar agora sobre um assunto um pouco mais emocional, né? Um assunto que nos conectou, que nos trouxe até aqui, eu acredito, que é a enchente e a resiliência, né? Como esse episódio da enchente impactou a tua jornada profissional e pessoal e a tua visão sobre vida e empreendedorismo? Acho que eu vou falar da versão mais fácil de ser falada, que é a versão empreender, né? Eu acho que me ensinou muito sobre recomeços, né? Se reinventar. Eu estava escalando a minha agência e eu estava num momento muito bom, assim, de crescimento. As coisas estavam acontecendo de uma maneira que eu nunca nem imaginava. E, enfim, a liderança, estava tudo dando certo, realmente. E quando a enchente aconteceu, levou tudo, né? Levou tudo, literalmente. Então, eu perdi todos os meus clientes. E eu perdi familiares. Eu perdi minha casa, né? Minha vida. E eu precisei me reinventar. E essa foi a dificuldade para mim, de entender que realmente empreender é se reinventar. A gente recomeça quantas vezes forem necessárias, né? Quantos dias tua casa ficou embaixo d'água? Quase 20 dias. Diferente de nós aqui em Igrejinha, que a água passou, né? A gente ficou um dia só. A Pamela, assim como nossas outras parceiras da comunidade na época, teve um período muito mais longo de dor, né? E aí, nesses 20 dias, o que passava na tua cabeça, assim? Eu não consigo imaginar o que passava, né? Eu acho que o que mais passava na minha cabeça era dar sustento para minha família. Então, eu não me permiti parar. Sim. E eu continuei trabalhando, né? E tive apoio de muitas agências. Só que a minha qualidade no trabalho, ela baixou quando eu perdi minha mãe. E aí, estava acontecendo tudo aquilo. O meu pai também estava com câncer no momento, né? Mas quando eu perdi minha mãe, assim, eu fiquei 2 semanas tranquila, né? Tentando viver aquela dor. Não foi o suficiente. Aí eu voltei a trabalhar. Só que a qualidade do meu trabalho baixou. Comecei a esquecer de subir campanhas, esquecer de subir criativos, não analisar a estratégia em si e não participar de reuniões, sabe? Então, as pessoas começaram a sentir isso. E aí veio mais um baque, né? Dentro da enchente, a gente ainda não tinha voltado para nossa casa e eu fui demitida de tudo. E foi extremamente doloroso, porque eram 2 únicas agências que estavam comigo nesse período, porque eu tinha perdido todos os meus clientes, a maioria tinha sido atingido também pela enchente.
Então, foi, assim, muito desafiador. Foi muito desesperador, né? Um recomeço total. Total. Literalmente. Literalmente, eu tive que... Eu nasci de novo como profissional, né? Tanto que até eu acabei tirando as postagens antigas e parece que a minha vida começou pós-enchente. Porque foi um momento ali que eu tive muita ajuda. Nunca vou esquecer que a Manuela Flores, ela me ajudou com a questão dos conteúdos, porque eu não estava conseguindo pensar. Eu não conseguia pensar Eu também passei no por isso. que eu poderia falar. A Esse gente até bloqueio conversou, criativo. né? É tipo assim, não flui nada na minha cabeça, não sai consigo. nada. A gente conversou sobre isso, lembra? É. Que a gente falou, eu Não falei, flui. Carol, tu não tá conseguindo fazer conteúdo também? E aí tu me comentou que também não estava conseguindo. Então a Manuela Flores foi muito importante para mim, porque ela, por causa dos conteúdos, eu consegui retomar minha vida, consegui ter o meu primeiro cliente. Então, por mais que eu fiz ontem 10 anos no marketing, por mais que eu tinha muita experiência, eu falei, caramba, eu sou um bebê de novo, né? Eu tô recomeçando Eu realmente. acho que a gente ainda tá, né? Eu me vejo muito, digo, quando eu começo a me cobrar muito, eu penso, peraí, diferente de quem tá no digital de outras regiões, eu passei por um momento muito difícil em 2024, recém faz um ano, né? A gente acha que, nossa, não, recém faz um ano. A gente ainda tá reconstruindo. Eu ainda tenho noites que eu fecho os olhos e penso, meu Deus, se chover hoje, né? E vamos contar aqui o que aconteceu com a gente na enchente, né? A enchente começou aqui, na verdade, né? Eu fui a primeira da nossa comunidade a ser atingida e as gurias fizeram uma rifa, acho que tu até doou um serviço, né? Fizeram uma rifa, né, pra vender entre nós ali, pra gente conseguir, pra conseguirem me ajudar na época, né? Mas foi passando as horas, a água começou a chegar em todas as outras, nessa região metropolitana, né? E até que chegou em vocês, né? Só que aí a nossa rifa ganhou uma proporção muito grande. Foi aí que eu realmente vi o poder que a gente tem no digital e a gente pouco explora, né? Foi nessa vivência. A nossa rifa tomou uma proporção tão grande, chegou na nossa mentora, chegou em inúmeros profissionais do digital que eu jamais imaginaria que chegariam, né? E a gente faturou 130 mil, eu acho. 130 ou 113. Foi alguma coisa. Sei que cada uma de nós que foi atingida ganhou 10 mil reais. E as nossas colegas que tiveram pessoas atingidas, familiares, também ganharam dinheiro. Mas isso tudo aconteceu dentro de um grupo de WhatsApp de mulheres normais que estavam numa comunidade. Né, comunidade da Duda Vieira, deixo aqui nosso agradecimento. Espero que um dia ela venha pra cá. Vamos profetizar. Vamos. Mas eu acho que eu nunca vou esquecer dessa nossa vivência, porque eu não perdi a minha agência, mas a minha casa estava embaixo d'água. Eu perdi muitos clientes, eu também tive que me reinventar. Era dia de dar pagamento e meu Deus... Né? É verdade, eu lembro. Era dia de dar pagamento, era dia de iniciar o mês, né? E eu paguei. Eu lembro que eu paguei os meus funcionários que estavam trabalhando comigo. E na época, a maioria era presencial. E eu vi, assim, pessoas de todo lugar compartilhando a nossa rifa. E pessoas que acho que nem usufruíram dos prêmios. Mas a gente viu ali o poder do digital, né? E o poder da união de mulheres. Né? O poder de quando uma mulher se movimenta, outras abraçam a causa e a gente consegue chegar e atingir muita gente, né? Veio, acho que, ajuda também de fora dessas pessoas do digital, direcionadas para nós aqui da região. Até uma coisa importante... Acabou que eu fui a que menos precisei depois, porque eu fui a que menos fui atingida, se a gente for olhar. Porque na minha residência ele ficou um dia, a água, onde vocês ficou 20, né? Mas eu vejo que tudo tem um propósito, né? A gente consegue tirar disso, a gente estar aqui hoje, o poder de conexão que a gente tem, o poder da união do digital vem disso, né? Além de tudo isso, né? A Duda, eu conheci ela esse ano, em maio, e foi ressignificar toda essa dor. Porque maio era um mês muito difícil. Foi o mês onde eu fiz a minha primeira viagem de avião. E fui conhecer a Duda, conheci outras mulheres da comunidade também. Então, foi ressignificar tudo isso, sabe? E ela foi muito importante. Eu amo ela. Eu continuo sendo CEO, né? Eu faço parte da comunidade ainda.
E tudo isso, assim, foi muito marcante. Eu acho que uniu todas nós que estávamos naquele grupo, de uma maneira que a gente nunca vai esquecer, né? Porque a gente compartilhou daquela dor que a gente desconhecia. Então, a gente ter essa união, assim, naquele momento, fez todas nós se olharem, nós tínhamos com quem conversar, né? Exato. A gente com quem se abrir, porque a gente tava isolada, cada um... Eu tava... Da casa dos meus pais, eu tava isolada, passei o dia todo. Eu fui chegar na casa dos meus pais, era fim do dia. Voltar pra minha, né? E eu lembro que as perguntas que eu mais fazia, né, pras minhas amigas, inclusive pra ti, era: tu tem comida? Tu tem água? Exatamente. Porque eram as coisas mais importantes naquele momento. E ali a região de você só piorava. É. Tá louco. Mas, graças a Deus, passou. A gente tá aqui hoje, celebrando esse momento. Esse episódio tem muito peso. Tenho certeza disso. E vamos pra nossa última pergunta, então, né? Se tu pudesse deixar uma frase ou um conselho pra uma mulher que tá começando agora no digital ou que quer investir em tráfego, qual seria? Acho que a frase que guiou todo o meu empreender e toda a minha trajetória durante esses 10 anos, eu iniciei com 17 anos, o seu sonho merece a sua disciplina. Então, lembrar disso todos os dias vai te deixar mais forte. Quando tu quiser procrastinar e não fazer os conteúdos que tu precisa fazer, não estudar o que tu precisa fazer, lembre-se disso. O seu sonho merece a sua disciplina. Arrasou, não preciso falar nada. Fabiola, muito obrigada pela tua presença, por ter aceitado esse convite. O Elas no Digital é um movimento. Ele fala sobre marketing, empreendedorismo e transformação, mas ele nasceu no meu coração com o intuito disso, de unir mulheres, de contar histórias e de levar conhecimento, vivências de empreendedorismo, de vida, para mais mulheres. Estou muito grata por te receber aqui, muito feliz mesmo, de verdade. E eu espero que a gente continue crescendo muito ainda. Com certeza, Carol. Vamos crescer juntas muito, fazer muitas coisas incríveis. E eu tô muito feliz de estar aqui com todos vocês, principalmente com a Carol, que é minha grande amiga. E esse foi mais um episódio do Elas no Digital. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreve agora. Compartilhe esse episódio com outras mulheres e siga o Elas no Digital nas redes sociais. Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.